Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo com dicas de Power BI. Aqui é o Leonardo e hoje eu vou te dar 3 dicas muito simples, porém que vão lhe ajudar no seu dia a dia e que vão aumentar a sua produtividade. A primeira delas, eu vou mostrar como criar uma tabela de medidas. Depois, vou mostrar como que você pode reorganizar suas tabelas quando tem muitas tabelas e muitos campos e não consegue mais encontrar o que deseja. E por último, eu vou mostrar como que você pode filtrar suas datas para não considerar datas futuras a data de hoje. Vamos lá então? Beleza, então vamos lá. A primeira dica que eu vou dar é como criar uma tabela de medidas. Então por que a gente precisa criar uma tabela dessa? Quando eu crio uma medida, eu preciso escolher em qual tabela que eu vou colocar essa medida, tá? Mas isso não significa que a medida faz parte daquela tabela. É só uma forma de organizar aqui as nossas medidas. Então, por exemplo, aqui ó, tem o total vendas e total vendas acumulado. São duas medidas, tá, que não fazem parte da tabela vendas. Elas fazem parte do modelo. Então é um conceito diferente de coluna. Coluna faz parte de uma tabela. Medida faz parte do modelo como um todo, tá? Então elas só estão aqui dentro da tabela vendas por uma questão de organização, tá? Então, melhor ainda se a gente puder ter uma tabela somente para a gente armazenar as medidas, para a gente colocar as medidas lá e deixar separado das tabelas do modelo, tá? Então, o que a gente tem que fazer? O Power BI ainda não tem nenhuma funcionalidade pronta para criar uma tabela de medidas, então a gente vai fazer aqui um artifício, né? Que é vir aqui ó, em inserir dados. Aqui, por esse caminho, eu poderia criar uma tabela, qualquer tabela aqui, tá? Eu posso inserir dados aqui para criar uma tabela. E é o que a gente vai fazer, porém eu vou colocar apenas uma coluna com um valor qualquer aqui e vou chamar de medidas. Vou dar um carregar, vou esperar essa medida entrar no modelo, tá? Então vai ser a medida não, desculpa, essa tabela entrar no modelo, vai ser uma tabelinha com uma coluna e uma linha. Essa coluna, na verdade, não vai servir para nada, tá? É porque eu sou obrigado a ter uma coluna para criar uma tabela. Então, ela está aqui já, ó, tá? E no modelo aqui de relacionamento, nos nossos relacionamentos, ela pode ficar solta aqui em qualquer lugar, tá? Vou deixar ela aqui em cima. Aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar essas duas medidas que eu já criei, total vendas e total vendas acumulado, e vou jogar para lá, tá? Então, seleciono ela, vindo aqui em modelagem, e vou escolher qual que é a tabela dela. Vou escolher aqui, então, medidas. Veio para cá, e vou fazer o mesmo, então, com total vendas acumulado. Beleza? Então aqui eu já estou com as duas medidas aqui e na minha tabelinha de medidas. O que eu posso fazer agora? Posso ocultar essa coluna 1. Então botão da direita em cima, ocultar. Aí tem um outro artifício que a gente pode fazer aqui, que é o seguinte. Eu vou vir aqui então, ó, fechar essa aba de campos e abrir novamente. E a tabela foi lá para cima. E foi lá para cima com um símbolo diferente aqui, ó, de uma calculadora, tá? Então, fica bem mais organizado, né? Agora todas as medidas eu vou criar por aqui e não mais dentro da tabela vendas, da tabela produto, por aí vai, tá? Então é uma boa prática a gente fazer isso já no início, né, do projeto, para não ter que depois ficar mudando uma por uma, tá? Porque eu não tenho como mudar em massa, né? Eu tenho que mudar uma por uma depois. Então faz no início já que evita esse trabalho depois, tá? Beleza, essa foi a nossa primeira dica então. Aí, um gancho dessa primeira dica gerou essa segunda dica que eu apliquei durante um curso e todo mundo ficou impressionado que ninguém sabia que isso funcionava, que era assim simples, né? O que é? Vamos supor que eu esteja aqui com um monte de tabela, tá? E eu começo a abrir elas aqui para procurar um campo e chega uma hora que eu me perco, eu não consigo mais saber o que eu tenho aberto, o que eu não tenho. E isso dificulta a minha navegação aqui, né? Para eu não ter que fechar uma por uma, eu posso fazer o mesmo artifício que eu apliquei anteriormente, que é vir aqui, fechar campos e abrir campos. Aí ele fechou tudo para mim, tá? Então, na hora que eu passei essa dica, achei até engraçado que todo mundo ficou impressionado, que todo mundo fazia, ia lá e uma por uma ficava fechando. E isso é chato, né? É um trabalho muito que não precisaria ser algo assim tão chato de fazer, tão difícil, né? Então, com essa dica aqui ó, de fechar e abrir o campus, a gente já consegue matar isso. Beleza? Terceira dica. Como é que eu posso fazer, então? Estou aqui num gráfico de linha, tá? Diário, na verdade, com vendas e um filtro de data. Como é que eu posso fazer para o meu filtro de data não mostrar aqui ó,
até o final da tabela de data, né? Até a última data da tabela. 31/12/2019, tá? Só no final do ano que vem. Como é que eu posso filtrar isso aqui para ele mostrar apenas até a data atual, não mostrar datas futuras à data atual? Semelhante, tá? Como a gente tem, quando a gente tem, por exemplo, um gráfico aqui de acumulado, deixa eu pegar então aqui, por exemplo, ó, total vendas acumulado, ele vai traçar uma linha reta aqui, né, do momento que eu parei de ter vendas até o final da tabela de data. Tá? Como é que é uma forma de eu poder cortar o gráfico aqui, na hora que acaba as vendas? Vamos lá. Vou vir aqui na tabela de data, e vou criar uma nova coluna que vai me dizer se a data que eu tenho aqui, data de cada linha, né, é menor ou é igual à data atual. Então, vamos lá, nova coluna. Aí eu vou usar um operador booleano aqui, tá? Então eu vou usar true ou false. Eu gosto então de chamar sempre esse tipo de dado, né? Com is na frente, né? Is data. Vou misturar o inglês com o português, mas não tem problema. Is data passada, tá? Aí um if. Se a data, né? For menor ou igual a today, vou dizer que true, tá? Se não é false. Tá? Beleza. Feito. Aí tem aqui, ó, data passada, tal, e até o dia de hoje, né, dia 28/7, vai dar que é true, tá? Então vamos lá, o que eu posso fazer agora então? Vou pegar essa coluna que eu acabei de criar, né? Vou botar aqui, ó, como filtro de nível de relatório e colocar como true, tá? Então clica aqui e olha lá. Foi aqui então, mudou nosso gráfico somente para até o dia 28/7, né? E também nosso filtro aqui também. Tá legal? Então ele não vai mostrar datas futuras, né? E toda vez que eu atualizar esse relatório, aquela minha coluna lá também vai ser recalculada. E claro que eu não precisaria colocar lá naquela coluna calculada o today. Eu poderia colocar uma outra data qualquer, ou então eu poderia pegar a data máxima da tabela de vendas, poderia botar qualquer outro parâmetro lá que fosse adequado para o meu problema. Tá legal? Espero que tenha gostado dessas dicas, foram bem simples, como eu comentei, né? Porém, ajudam bastante aí no dia a dia e no aumento da nossa produtividade. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.